está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nessa quinta-feira, dia 22 de agosto de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ei, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia aos nossos ouvintes, nossos debatedores. Tchauzinho pra turma do Facebook, JR, porque hoje tem live inteirinha do programa, viu, JR? Antes você me pergunte, bem que ontem também teve. Anteontem também. Eu acho que fique bem claro, ok? Mas hoje tá inteirinha. Muito bem, o nosso público gosta, o nosso povo gosta e a gente faz o programa pra você, então que venham dias assim de longas lives, assim de pelo menos 58, 59 minutos. Sei. Que venham, com a graça de Deus. Um abraço para quem está acompanhando a gente pelo Facebook da 93 FM. Você tá no Facebook, vem aqui pro Facebook da 93 FM, porque você vai conhecer agora os nossos debatedores de hoje. Hoje a gente tem com a gente o reverendo Evaldo Berangé, o pastor Valtair Afonso Miranda e o reverendo Marco Antônio de Oliveira, todo mundo preparado com a gente para participar desse debate. Muito bem, minha gente, esta é a Marcela Bastos, aqui a jornalista, a produtora do nosso Debate 93, a autoridade nos nossos assuntos, essa bênção que é a Marcela Bastos. E nós vamos também hoje abraçar que eles estão aniversariando, né, Marcelo? Os pastores, esposa de pastores. A gente faz isso de forma muito carinhosa todo dia através do 968038319, que é o nosso WhatsApp. Você também pode mandar suas perguntas que o JR vai ler ali. Mas a gente pede só pelo WhatsApp para você mandar o aniversário do seu pastor e da sua pastora, da esposa do pastor e do esposo da pastora, caso não sejam pastores. Manda também o aniversário da sua igreja, com quantos anos está fazendo. E se por acaso é aniversário da sua cidade, ontem tiveram 2 cidades aqui fazendo aniversário. Nilópolis e São João de Meriti. Aí é aniversário da sua cidade, manda pra gente que a gente vai orar aqui ao final. Também diz quantos anos a cidade está fazendo. É muito legal. Quando a gente pode orar pela cidade, minha gente, isso é um ato muito importante de intercessão, de súplica na presença do nosso Deus e Pai. E hoje, Marcela, nós vamos falar sobre o tal do dinossauro. Hoje eu acho que vamos começar com esse assunto aqui no que parece que está enrolando. Daqui a pouco o pessoal começa a dizer que a gente está enrolando. Então é o dinossauro. Vamos começar com esse assunto hoje. Muito bem, Marcela Bastos, vamos dar bom dia aqui para os nossos queridos e amados ouvintes? Vamos lá. Vamos lá e vamos tentar aqui, minha gente. É sempre uma tentativa. Vamos lá, Daniela, bom dia. Marcelo, Paulo, Beta, Amanda, Célia, Valdineia, Élida, Tiago, Bete, Maria Isalene, Lúcia, Rosicléia, Célia Maria, Josimar, Ana Paula, Pastor Anderson, Franqui, Fernandes, Karine, Gisele, Marcos Paulo, Cristiana, Mary, Sinara, Sheila, Tiago, Romina, Maria, Estela, Janaína, Ela, Rosicléia outra vez, Rosiane, Geuda, Miguel Arcanjo, Adriana, Marcos Paulo, Angélica, Mariana e muito mais. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no Facebook da 93 FM. É sempre um privilégio grande ter você com a gente aqui. Você que nos escuta pelo rádio em 93,3 ou pelo nosso aplicativo que você baixa em qualquer loja e pode ouvir de qualquer lugar do planeta, além, é claro, do nosso site radio93.com.br, moderníssimo site da 93 FM.
Estamos juntos no Debate 93. Debatedores já foram apresentados e eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, todos que já aqui estão. Muito obrigado aqui, a Deus pela vida do reverendo Marco Antônio de Oliveira, do pastor Walter Afonso Miranda e do reverendo Evaldo Beranger. Nós somos de casa, todo mundo já acostumado. Dinossauros, vamos aí então entrar por essa via de uma vez por todas aqui. O Marco Antônio já está dirigindo o programa, entendeu? Direcionando quem vai falar e o último é ele. Eu tô achando que nós vamos começar por ele. Quem que sai, reverendo Evaldo? Tá de acordo? Pastor, volta aí. O senhor tá de acordo? Todos estão de acordo, com exceção daquele que foi mencionado. Vamos lá, vamos começar. Vamos ouvir aqui a opinião de vocês. Fique à vontade para iniciar sobre a questão do dinossauro, a origem, essa história, vinculação com a Bíblia, a extinção, se tem relação com os princípios da palavra de Deus, se tem algum fundamento para a gente unir essas coisas ou absolutamente fruto da curiosidade humana. Debatedores, fiquem à vontade. Eu apontei pro Evaldo, que o Evaldo é um estudioso do assunto, eu estou sedento em ouvi-lo. Por favor, reverendo Evaldo. Bom, eu vou falar o que eu penso acerca do assunto e, é claro, vamos levantar essa discussão. Não há na Bíblia nenhuma menção que seja clara, que seja explícita a questão dos dinossauros. Isso não é de assustar a gente. A Bíblia não trata de todos os assuntos da humanidade. A Bíblia trata daqueles assuntos que são pertinentes à nossa salvação, que são pertinentes ao nosso relacionamento com Deus, e ela trabalha a partir de uma perspectiva temporal, quer dizer, ela foi escrita mais ou menos, dependendo das teorias e tal, mas vamos colocar aí entre 1200, 1400 antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo. E ela reflete necessariamente as inquietações e as preocupações deste período de tempo. É um período de 1500 anos, né? Se nós entendemos, ela abrange talvez um período maior. Nós temos 11 capítulos no início da palavra de Deus, que são uma espécie assim de introdução à história da humanidade, mas que procura responder às questões que são feitas na época. É provável que as pessoas contemporâneas da palavra de Deus nunca tenham se deparado com certeza eles nunca viram um dinossauro, porque a perspectiva da existência dos dinossauros é muito antiga, e aí vai, dependendo da teoria que você siga, vai passar aí de 70 milhões de anos até 20, 30, 40 mil anos, dependendo da teoria. Embora a ciência seja categórica em colocá-lo assim em questões de milhões de anos realmente. A perspectiva são 70 milhões de anos para a extinção, talvez 65 milhões de anos para a extinção dos grandes répteis que vagavam sobre a Terra. Há uma clara indicação da ciência de que o ser humano não conviveu com estes seres gigantescos. O que poderia acontecer seria talvez ficar na reminiscência histórica, na memória das pessoas, alguma coisa assim, mas principalmente a presença de ossos gigantescos, que é o que nos dá hoje a evidência da existência dos dinossauros e da existência de uma vida. Nós temos também a própria existência do petróleo, indica que a Terra já teve uma grande quantidade de vida. É muito provável que vida animal e vida vegetal, mas o petróleo indica muito mais vida vegetal e vida marinha, que foi extinta essa vida, e a ciência vai falar de mais ou menos 7 ou 8 grandes extinções de vida no decorrer da história. A Bíblia não retrata essas coisas. Há na Bíblia algumas referências a seres que poderiam até ser considerados mitológicos, né? Então fala do Leviatã, que seria um grande monstro marinho, fala do Beremote, que em algumas traduções lá no livro de Jó é comparado ao hipopótamo, mas que pelas descrições do Beremote é um ser muito maior e muito mais monstruoso. Mas fora estas evidências, talvez que possam ser interpretadas de uma maneira ou de outra, não há
na palavra de Deus, nada que fale acerca dos dinossauros. Portanto, qualquer coisa que a gente diga em relação aos dinossauros, olha, porque os dinossauros não entraram na arca, eles foram extintos e tal, tudo isso é especulação. Essa questão de que os dinossauros não entraram na arca, por exemplo, eu acho que é uma explicação muito pueril, muito simplória, porque a Bíblia diz que de todos os seres viventes, um casal foi levado. É claro que os seres marítimos não foram levados para a arca, né? Mas de todos os seres que viviam sobre a terra foram levados à arca. E aí, se nós quisermos ser fiéis ao texto bíblico, a gente tem que entender que se houvesse dinossauros nessa época, a arca teria que ser muito maior e com muito mais capacidade para tudo isso. Alguém vai dizer, mas pode ser que eram filhotes. Tem sempre uma resposta, né? Pastor volta aí. Muito bem, meus queridos irmãos, eu estou acompanhando nosso especialista aqui na mesa, né? O nosso pastor reverendo Beranger. Isso não foi eu quem disse, nem nenhuma universidade. Deixa-me falar um pouco sobre este assunto aqui. Nós somos da área da teologia. Nossa especialização, então, é Bíblia, é teologia, é igreja. Mas a gente consegue falar um pouco sobre isso à luz daquilo que nós lemos e estudamos, né? Então é possível dizer o seguinte: estes seres gigantescos e monstruosos caminharam sobre a terra em algum momento. E é possível dizer isso por quê? Porque eles estão aí. Encontramos as ossadas deles enterradas em algum canto. Você visita um museu e está lá uma ossada gigantesca de um ser monstruoso, né? Então estes seres caminharam por aqui em algum momento. Não estão caminhando mais, né? Há muito tempo que não caminham mais, mas já caminharam. Então está lá. Então, para conviver com esse dado, não adianta negar, dizer que os dinossauros são invenções, né, dos cientistas que inventaram os dinossauros, enterraram os dinossauros e depois cavaram novamente para descobrir os dinossauros. Isso aí não adianta, né? Esse tipo de coisa não adianta muito, tá? A gente ouve eventualmente uma fala infantil e pueril como essa, mas não faz sentido nenhum, né? Eles estão aí, é um dado, né? Então, o nosso trabalho enquanto pessoas que estudam a Bíblia é perguntar o que a Bíblia falou sobre esse assunto. Não falou nada, já ouvimos isso aqui. Por que ela não falou sobre o assunto? Porque não era de interesse dos autores bíblicos, não era interessante nem relevante para a revelação de Deus. A Bíblia não diz tudo que nós precisamos ou nós queremos saber, na verdade. Eu tenho que dizer o seguinte: o que eu tenho na Bíblia não é todo o conhecimento que eu quero. O que eu tenho na Bíblia é o conhecimento que eu preciso ter para me relacionar com Deus. Isso está na Bíblia. Você quer saber como se relacionar com Deus? Vai lá, você encontra exatamente o caminho de relacionamento com Deus. Agora, o que aconteceu com o dinossauro, por onde ele andou, como ele morreu, isso não está lá, né? Porque a Bíblia não é um livro de ciência nesse sentido. Ela está tratando de questões espirituais, e as questões espirituais estão cobertas pela Bíblia. E mesmo no campo das questões espirituais, nós temos que ser sinceros, há questões que a Bíblia não deu resposta. Por exemplo, o mundo infernal, a estrutura destes mundos, quantos anjos há, essas coisas que nós já conversamos aqui outras vezes, né? Uhum. A Bíblia se cala sobre alguns temas mesmo espirituais. Então, de novo, a minha falha é nesse sentido de que nós temos que aquietar o facho, né? Como dizia lá minha mãe no interior, né? Aquietar o facho e perceber que a Bíblia me dá aquilo que eu preciso saber a respeito de Deus e da forma como Ele quer que eu me relacione com Ele. Nada impede que eu estude o assunto sem estar atrelado à palavra de Deus. É claro que a cosmovisão bíblica tem que estar por detrás de tudo aquilo que a gente estuda. Mas esse é um assunto que pertence à ciência. Sim. Só mais um dado então, na minha fala aqui. Então, eu estou dizendo para quem nos ouve nesse momento que eles estão aí, as ossadas, evidentemente, né? Não vivem mais. Eles existiram. E aí, nesse sentido, do ponto de vista do pressuposto teológico, se eles existiram, eles provieram das mãos de Deus, como tudo que há. Porque Deus é o criador de todas as coisas. Se Deus é o criador de todas as coisas, qualquer coisa que tenha existido neste mundo também foi criada por Deus. Reverendo Marco Antônio. Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes. Nossos colegas debatedores já nos deram uma aula fantástica aí de criação aí dos dinossauros. Eu queria acentuar pelo menos 3 coisas.
a questão da evidência dos dinossauros, isso ninguém discute, porque as evidências são palpáveis. As ossadas, os fósseis estão aí estabelecidos. Segunda questão a ser destacada. O saber religioso não vê o saber científico como seu opositor. São saberes que têm objeto de estudo diferente e métodos analíticos também diferenciados. Então, eles analisam objetos diferenciados. Isso é muito importante. E, devido a isso, tanto o saber religioso quanto o saber científico devem ser vistos como parceiros. Ambos devem se assessorar, porque em algum momento o saber religioso não vai nos dar a resposta para alguns pontos, como o caso específico do dinossauro. Por que não? Porque tem uma outra grande questão. A evidência do dinossauro é indiscutível. O grande problema não são as evidências. O grande problema é que a presença do dinossauro bate de frente com a teoria do criacionismo. Aí está a grande questão. E por isso alguns que estão ouvindo agora, e alguns colegas pastores mais fundamentalistas, estão desesperados. Porque se de fato a ciência está correta na afirmação da datação desses seres, repito, se de fato a ciência, no tocante à datação da criação, da existência desses seres, que são os dinossauros, cujas evidências não podem ser discutidas, elas estão aí claramente, a datação ela pode ser discutida. Mas essa datação que é tida como científica, ela se contrapõe à datação estabelecida por essa teoria religiosa chamada criacionismo, que alguns acabam confundindo como teoria bíblica. Esse é um ponto que deve ser distinguido, diferenciado. Isso é interessante. Então, a partir daí, estabelece uma confusão enorme. Porque não tem-se como você pegar a datação cronológica que o criacionismo quer estabelecer, que parece bíblica, mas não é, com a presença dos dinossauros. Aí nós estamos diante de um grande emaranhado. Bom, e aí o pastor Marco Antônio entrou num assunto interessante. Nem tudo aquilo que se chama criacionismo é de fato o criacionismo bíblico. A Bíblia é claramente criacionista, porque ela é um livro que nos fala de que começa com a ideia de que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu diria, Evaldo, que a Bíblia tem a teologia clara da criação. Claro, exatamente. E aí a gente pode dizer, e aí eu gostei dessa distinção, porque quando você fala de criacionismo, são maneiras que os teólogos interpretam a teologia da criação conforme ela está na Bíblia. Nem todas as maneiras, e não há concordância, há discordância entre os estudiosos. Por exemplo, quando você trabalha usando apenas Gênesis 1 como referência para a criação, você está deixando de fazer uma das coisas mais importantes na hermenêutica, que é correlacionar os textos bíblicos entre si. A teologia da criação, ela começa a aparecer em Gênesis 1, mas ela se desenvolve no desenrolar, principalmente da proto-história, que é chamada, os primeiros 11 capítulos. Nós temos ali a história da criação em 2 atos. Então, nós temos a história da criação de todas as coisas. Nós temos 2 versões dessa história. Gênesis 1 nos traz uma versão, Gênesis 2 nos traz outra versão. E se nós compararmos, é que a gente lê como se fosse uma continuidade, mas é como se voltasse ao início e contasse de novo a história, agora de uma outra perspectiva. Comparando Gênesis 1 com Gênesis 2, a gente descobre que a ordem da criação em Gênesis 1 segue uma ordem muito bem estruturada, com 6 dias, e esses 6 dias se combinam de uma maneira interessante e tal. A ordem da criação em Gênesis 2, ela segue uma outra ordem, de uma perspectiva muito mais antropocêntrica. Então, o homem é criado primeiro, depois vem o jardim, as plantas, depois vem os animais, e depois a mulher é criada. Se a gente tentar encaixar isso com Gênesis 1, que diz que tanto os homens como os animais foram criados no 6º dia e que a vegetação foi criada no 5º dia, então note, em Gênesis 1 está se dizendo que a vegetação é criada antes do homem. No caso de Gênesis 2, diz que o jardim ele foi plantado depois que o homem, no caso masculino, é criado, e há um hiato entre a criação do masculino e do feminino, porque o feminino foi tirado do masculino. Então, como é que a gente explica isso? São visões diversas da mesma coisa. Aquela história dos 4 cegos que alguém mostrou o elefante para eles.
e o cego, todo mundo sabe, vê com as mãos. Então, cada um deles foi e colocou a mão numa parte do elefante, um pegou na tromba e disse, puxa, o elefante parece uma cobra, né? O outro pegou na barriga e falou, não, parece uma parede. O outro, não, peraí, parece uma coluna, né? E o outro pegou na orelha e falou, não, parece uma folha ao vento e tal. Os 4 estavam certos, mas cada um estava vendo de um ponto de vista específico. Quando a gente fala da criação, a gente pode imaginar que é possível que Deus tenha usado como mecanismo para que as espécies se desenvolvessem algum processo evolutivo? É possível. E isso não somente é provado pela ciência, porque hoje a gente tem provas muito claras de que, por exemplo, Deus criou um casal de cachorros, de cães. Quantas raças de cães existem hoje na Terra? Milhares de raças de cães. Qual delas foi a criada por Deus? Deus criou um casal, um casal humano. Hoje nós temos pessoas que são de etnia com os olhos puxados, outra com a pele mais escura, outro com a pele mais clara, outro com a pele mais amarelada, alguns que têm o cabelo de uma determinada forma. Então, bom, qual foi o original? Nós não sabemos. Então, há um espaço para que haja um desenvolvimento genético e uma transformação genética. As plantas é a mesma coisa e tudo isso. Então, notem, quando nós falamos em criação, nós estamos falando de um fato absolutamente bíblico. Quando nós falamos de criacionismo, nós estamos falando de teorias de como esta criação se desenvolveu no decorrer do tempo. E há um criacionismo que envolve o evolucionismo. Muito bem, eu continuo falando um pouco sobre esse assunto. É um assunto realmente de grande complexidade, mas a gente se arrisca, né? A gente se arrisca, é o que nós fazemos aqui. Alguém já deu a ilustração de um indivíduo que caminha pela praia e ele encontra uma pedra. E quando ele encontra uma pedra, ele não tem grandes preocupações, de repente, em saber de onde veio a pedra, porque a pedra não provoca essas coisas nele, né? Agora, se ele encontra um relógio, ele pode se perguntar de onde veio o relógio, quem criou o relógio. E é evidente que, pela complexidade do relógio, quem criou o relógio tem que ser mais complexo do que o relógio, né? Então, veja, o mundo à nossa volta demanda um ser divino, a pessoa de Deus, para ter criado, né? Olha o mundo à sua volta, meu querido ouvinte. Olha a natureza que cerca você, esse mundão de Deus. Esse mundo pede um ser criador. Por isso que a Bíblia fala sobre a revelação geral de Deus pela natureza, né? A natureza revela Deus, os céus revelam Deus, a chuva revela Deus. Então, olhamos à nossa volta e percebemos, há um Deus que fez todas as coisas. A natureza, então, ela nos ensina, ela prega para nós, há um Deus. Esse Deus é o Criador, é aquele que gerou todas as coisas. E nesse sentido, é possível dizer, sim, a Bíblia é criacionista porque indica que a origem de todas as coisas está em Deus. Como o senso comum, olhando para um lado e para o outro, também vai dizer que há um ser que criou todas as coisas, né? Porque imaginar essas coisas todas oriundas do acaso é um contrassenso muito pesado para qualquer um de nós. Imaginar que elas... veja só, imaginar que um relógio, por exemplo, usei a analogia do relógio agora, né? Ele se desenvolveu por acaso, é um contrassenso. Imaginar que o ser humano, com toda essa complexidade que é o ser humano, se desenvolveu por acaso, é um contrassenso. Então, olhamos para o mundo, só fechar essa palavra aqui, olhamos para o mundo à nossa volta e percebemos o quê? Deus criou. E Deus é grande. A natureza fala sobre isso. Agora, JR, quando nós lemos alguns textos criacionistas, nós percebemos que a perspectiva de alguns autores é de um Deus pequeno. Veja só, no campo dos dinossauros, por exemplo, um autor chegou a dizer que o dinossauro foi enterrado por Deus para envergonhar o cientista. O dinossauro foi enterrado por Deus para envergonhar o cientista. Que Deus é esse? Que fica enterrando ossadas aí para envergonhar o cientista. Está brincando de esconde-esconde com as pessoas. A visão de Deus de algumas teorias criacionistas é de um Deus muito pequenininho, né? Então, esse Deus que cria o mundo
do jeito que ele quer e como ele quer, é o Deus bíblico. Ele tem poder para isso e pode fazer isso com toda tranquilidade, mesmo que nossos teóricos continuem dizendo ele pode ou não pode. Muito bem, nós estamos aqui agora falando sobre o dinossauro. Marcela está respondendo, não está não, Marcela? Então nós vamos sair agora do Gênesis e vamos naturalmente para o Apocalipse. Ela gosta muito dessa música. Eu também. São 11h29 na 93 FM. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Eu queria passar com vocês alguns pontinhos aqui do Apocalipse. Eu estou com o livro aberto e peço a você, ouvinte, que aquele que puder, naturalmente, para abrir, para poder trazer para os nossos ouvintes. E assim, é claro que a gente precisa trazer a melhor resposta possível e dentro de um tempo mais curto possível, né? Mais objetivo. Por exemplo, a gente precisa explicar para o nosso ouvinte, eu estou aqui com o livro aberto, explicar para o nosso ouvinte, por exemplo, o que são esses selos, o que significam essas trombetas, o que significa a mulher e o dragão, também aqui besta, flagelo, grande meretriz, queda da Babilônia, e se der tempo hoje ou no próximo ano, falar dos 1000 anos. Então, assim, pode ser hoje ou... nós podemos começar com os 1000 anos de Não, senhor, nós vamos terminar com 1000 anos. Entendi. Os 1000 anos aqui a gente vai precisar. Vamos lá então, nós estamos aqui para orientar os nossos queridos ouvintes a partir aqui do capítulo 5, né? A visão do livro selado com 7 selos e do Cordeiro. Aí depois você tem aqui no capítulo 6 a abertura desses selos, indo até o versículo 17 do capítulo 6, com a abertura aqui do 6º selo. Depois entra na questão dos 144 mil, que já existem pessoas que dizem que isso é um coral, também diz que é um coral de virgens, e eu quero ouvir daqui a pouquinho a questão dos 144 mil. Há, inclusive, uma determinada linha religiosa que toma esse 144 com basicamente literal. Eu quero ouvi-los sobre esse assunto. Vou começar com o pastor Valtair, aí sim, tratando sobre esse tema. Vamos começar pelos selos, pastor? Vamos sim, perfeitamente. O assunto é bem diferente, mas vamos embora, né? A vantagem de caminhar pela Bíblia é que nós saímos do Gênesis, vamos para o Apocalipse e estamos tratando das coisas de Deus do mesmo jeito. Apocalipse faz parte, então, da reflexão daquele que quer acompanhar aí os projetos do Senhor para nós. O livro de Apocalipse é uma obra, é um texto que surgiu no final do 1º século. O seu autor escreveu esse texto a partir de visões que ele recebeu de Deus, experiências na ilha de Patmos. Eu gosto de ler o Apocalipse basicamente em 3 partes. Evidentemente, tudo que eu falo pode ser debatido por um ou outro colega, mas eu gosto de ler o Apocalipse em 3 partes. A primeira parte indo até o capítulo 3, o capítulo 4 indo até o capítulo 11 e o capítulo 12 indo até o 22. Sendo assim, a passagem dos selos que o querido JR apontou para nós aqui faz parte dessa segunda sessão que vai do 4 até o 11. E essa sessão começa com uma portinha aberta no céu, no capítulo 4. João sobe por esta porta e lá no céu ele vê. E o que ele vê? Ele vê o trono de Deus. Deus no trono e em volta do trono de Deus, 4 seres viventes, 24 anciãos e uma multidão de seres espirituais, angelicais em torno do trono. E o que estes seres fazem ali? Estes seres adoram a Deus. Eles cantam para Deus o tempo todo, dia e noite, diz o texto do capítulo 4. É o que eles fazem. E cantam a Deus porque Deus é o criador de todas as coisas. O capítulo 4 termina exatamente assim. Porque Deus é adorado? Porque ele é digno por ter criado todas as coisas. Este é, então, o capítulo 4. Chega no capítulo 5, JR. O que tem no 5? O Cordeiro aparece. E quando o Cordeiro aparece, ele se torna, então, o centro da visão. A partir desse momento, a visão gira em torno dele, o Cordeiro. O Cordeiro é o núcleo do Apocalipse, a razão de ser do Apocalipse. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Tem que ler o texto e encontrar Jesus, ver Jesus. Ler o Apocalipse e não ver Jesus é perda de tempo, tem que ver Jesus. E aqui está Jesus, no capítulo 5, o Cordeiro de Deus.
Nesse momento, do 4 para o 5, acontece a transição, na mão de Deus tem um rolo, o cordeiro vai e pega o rolo. No momento em que o cordeiro pega o rolo, um grupo canta, né? É que ele é digno por ter, por meio do seu sangue, comprado para Deus povos de toda raça, tribo, língua e nação, e eles reinarão sobre a terra. Aí tem o canto depois que ele pega o rolo. No final desse capítulo, depois que todo mundo canta para o cordeiro, as mesmas canções que cantaram para Deus no capítulo 4, no final do 5, nós percebemos que o cordeiro vai abrir o rolo selado. E o rolo está selado com 7 selos. E daqui para frente o que eu tenho? Eu tenho o desenvolvimento da revelação estruturada. A revelação está estruturada na forma de 7 selos. Selo 1, 2, 3, 4. Os primeiros 4 são os cavaleiros do Apocalipse. Depois vem o 5º selo, os mártires debaixo do trono. Depois vem o 6º selo, as coisas começam a despencar do céu. O céu fica vermelho, o sol despenca, a lua também. E aí finalmente chegaria o 7º, mas não chega, porque antes do 7º tem um parêntese, e esse parêntese se chama 144 mil selados na terra. Então, essa estrutura nos indica o papel dos selos, JR. Você me perguntou exatamente isso. Eu fiz esse rodeio todo para dizer, o papel dos selos é estruturar a revelação do Cordeiro. Concordam, companheiros? Algum acréscimo? A tradição da igreja procura ver os 7 selos como 7 momentos da ação de Deus, começando lá na aliança. Então, é uma forma de perceber 7 momentos, 7 períodos do período salvífico que vai culminar na salvação de todo aquele que crê. Então, percebe esse selo como 7 momentos da ação de Deus na terra. O pastor Valtair falou de forma muito bem clara, ele é especialista nessa área, inclusive tem um livro lançado recentemente sobre isso, né? Por isso que a mente dele está tão clara. É a área dele, não é minha área, eu sou um pastoralista, trabalho mais questões da sistemática, ele gosta da apocalíptica judaica, não é minha praia. Muito bem. Eu queria apenas, assim, não há muito o que acrescentar, porque realmente o pastor Valtair, ele fez um relato muito completo. Só algumas coisas que, claro, não dá para se dizer tudo. Selo na Bíblia significa algo que está debaixo de uma autoridade específica. No Antigo Testamento e na Antiguidade em especial, quando você queria deixar alguma coisa fechada e só abrisse aquela pessoa que era responsável pela abertura, que tinha autoridade para abrir, você selava com o seu selo. Então, o selo, por exemplo, de Faraó foi dado a José porque ele recebeu a autoridade. Então, selo significa, basicamente, alguma coisa que está sob a autoridade de alguém que tem poder para impedir que aquilo se abra ou se feche, e significa também uma questão de propriedade. O livro, o rolo que está selado, tem revelações que precisam ser dadas aos seres humanos, mas essas revelações vão sendo dadas de maneira gradual. Então, abre-se o primeiro selo e acontece uma determinada coisa. Abre-se o segundo selo e acontece uma determinada coisa. Talvez aqui haja uma pequena diferença de como se olha o Apocalipse. Eu vejo o Apocalipse não nessa perspectiva tríplice que o pastor colocou, que é muito interessante e que não deixa de ser uma divisão muito própria para o Apocalipse, mas eu vejo o Apocalipse como uma série de 7 cenas que se repetem, com cada uma delas tendo 7 elementos. E uma 8ª cena, que não seria uma 8ª, mas seria como se começasse a semana novamente, que é onde começa os novos céus e a nova terra. Para mim, essas 7 cenas estão numa perspectiva concêntrica, que significa que a primeira corresponde à última, a segunda corresponde à penúltima, a terceira corresponde à quarta, e existe uma cena central, que é a cena mais importante do Apocalipse. Apenas para poder terminar, se você lê o Apocalipse e não sente consolo, porque o Apocalipse foi dado como consolo, você provavelmente está lendo o livro de maneira errada. Muito bem, quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui na transmissão pelo Facebook da 93 FM. Se estiver pela rede, venha para o Facebook da 93 FM. Será muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui entre nós. 144 mil. Vamos então a este ponto dos 144 mil. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o dragão,
que é bem menos conhecido do que o dinossauro, embora ele esteja aí numa mesma vibe aí. Mas o dragão tá escrito aqui. Vamos lá, pastor, volta aí, começando com o senhor aí, com a questão dos 144 mil. Tá tranquilo. 144 mil aparece no Apocalipse duas vezes. Eles aparecem no capítulo 7, após o sexto selo. Então, como eu argumentava agora, se o leitor acompanha o Apocalipse, perceberá que os elementos, selo 1, selo 2, selo 3, selo 4, estão marcados no texto. O texto marca isso. Se você ouve o texto, se você não está necessariamente lendo, você acompanha com toda tranquilidade, como se fosse uma radionovela. E ele foi feito para ser ouvido, não para ser lido, isso, né? Tem uma bênção lá que diz isso: bendito aquele que lê e aqueles que ouvem. Aqueles que ouvem. Então, tem gente ouvindo e acompanhando pelas marcações, né? 1, 2, 3. Quando chega no sexto, o que se espera? Que o sétimo venha. Porque entre os judeus, o número 7 o número 7 era o número da perfeição, era o número da plenitude. É a completude. Completa-se no sétimo. Mas aí, antes do sétimo, o leitor é interrompido, né? O ouvinte é interrompido. Antes do sétimo tem uma outra coisa aqui. Então, entre o sexto selo e o sétimo selo, o leitor do Apocalipse vê isso, está lá. Entre o sexto selo e o sétimo selo tem um parêntese. E este parêntese é a história dos 144 mil selados na terra. Veja só, esta mesma figura dos 144 mil aparece agora no capítulo 14 de Apocalipse. Então, para você perguntar quem são eles, leia o 14 e leia o 7. No 14, você percebe que eles são caracterizados como selados por Deus, eles têm na testa o nome de Deus e de seu filho Jesus. Eles são virgens e não tocaram em mulheres, diz o capítulo 14. Então, esses elementos que nós temos à nossa disposição. E são 12 mil de cada uma das 12 tribos. 12 mil de cada tribo. Exato. Esses elementos que temos à nossa disposição. 12 mil de cada tribo. E o capítulo 14, que diz que eles são virgens e não tocarem mulheres, esses elementos nos indicam que a referência é simbólica. Porque se fosse literal, nós teríamos um problema teológico grave aqui, indicando que Deus separa os seus filhos à luz da castidade. Né? Quem não se relacionou sexualmente é casto e vai para lá, e quem se relacionou sexualmente fica na terra. Então, o texto pede uma leitura simbólica. Ler esse texto literalmente traz muitas dificuldades teológicas, eu creio que ninguém se arrisca a fazer. E quem se arrisca, o faz. Alguns se arriscam, mas erram, na minha opinião. De forma desatenta. Mais uma palavrinha só sobre isso. O texto faz uma alusão a Ezequiel. Lá em Ezequiel, ele recebe uma visão, e naquela visão Deus diz para Ezequiel que ele selou filhos dele lá em Jerusalém. Então a imagem de selar vem do Ezequiel, porque lá no Ezequiel está no exílio babilônico, preocupado com os seus irmãos que estão em Jerusalém, estão na Palestina, estão na Judéia, e Deus diz: não se preocupe, eu selei os meus filhos lá. Então, a imagem de selar Deus está com os seus. Reservou para si, né? Acompanha os seus, e mesmo que eles venham a enfrentar perseguição e eventualmente o martírio, Deus não os abandonou, porque eles são marcados e selados por Deus. Vale a pena destacar que, diante da literatura apocalíptica, é importante perceber que em algum momento essa literatura tem a ver com elementos que estão para acontecer, mas ao mesmo tempo ela retorna ao passado, ou seja, a questão do tempo na literatura apocalíptica é extratempo. Isso é importante destacar. Quando a gente lê Apocalipse como acontecimentos vindouros, a gente entra em algumas situações inexplicáveis. Se eu trabalhar a ideia dos 7 selos como 7 momentos ou 7 cenas, eu posso entender a questão dos 144 mil como um acontecimento histórico já ocorrido, quando Deus separou o seu povo e impediu que o seu povo fosse eliminado da terra. E a gente pode ver esses momentos em vários pontos históricos de Israel. Pelo menos nos 3 momentos, foi o grande martírio lá no Egito, quando Israel é formado, mas de certa forma, a partir desse texto podemos entender que o Israel de Deus já pré-existia. Você tem o exílio assírio, que foi extremamente pesaroso para Israel, e você tem o exílio babilônico, que é relatado. Então você pode entender esse texto a partir de acontecimentos já realizados e Deus preservando o seu povo. Agora o pastor volta aí e coloca uma complicação nisso quando ele cita o 14. Porque o capítulo 14, dá a ideia de acontecimento futuro após Cristo. A partir dessa leitura, então, vamos entender que em algum momento Deus selou 12. E 12 também é um número especial para
para a trama judaica. É mais do que o 7, né? É o número que vai gerar a perfeição. Então, o texto apocalíptico é simbólico. Não vejo os 144 mil como tribo de Israel separados exclusivamente para a salvação, porque não há salvação fora de Cristo Jesus. Ainda que Deus tenha Israel e teve Israel com um olhar muito compassivo, muito amoroso, a salvação do judeu passa pela aceitação de Jesus Cristo. Isso é um ponto. Porque na Apocalipse de alguns cristãos, coloca-se Israel, israelita, aí vamos discutir, como elemento tão especial que já estão salvos fora Cristo. A teologia cristã protestante, tanto calvinista como wesleyana e luteranista, vai acentuar, não há salvação fora de Cristo. Logo, a partir dessa visão protestante, o texto se refere àqueles que guardam a memória e a aliança com Cristo. Note como, para ler o Apocalipse, a gente precisa ter um conhecimento muito abrangente de toda a Bíblia. A gente precisa prestar muita atenção no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, que já são livros, de certa forma, com uma cara, um jeito apocalíptico. Eles não são considerados literatura apocalíptica no sentido exato do termo, porque eles não pertencem à mesma época, mas eles têm essas características apocalípticas que são, primeiro, um uso extremo de símbolos. É Apocalipse do Antigo Testamento, né? Mas é o uso extremo de símbolos, de imagens, de símiles, de alegorias. E isso é muito difícil. Note, quando a gente lê aqui o capítulo 7, ele vai relacionar as tribos, mas ele parece cometer um erro na distribuição das tribos. Porque, por exemplo, José não é considerado uma tribo de Israel. José tem 2 filhos e os 2 filhos são as tribos de Israel. Quando você vê as relações de tribos no Antigo Testamento, José não é contado como tribo, porque Manassés e Efraim, que são seus filhos, o substituíram. Ele teve porção dobrada em termos de tribos. Mas nesse texto aqui, Manassés e Efraim têm 12 mil e José também tem 12 mil. Então, por aí a gente percebe que a intenção do autor não é ser exato, porque a gente vai pegar a tribo que está faltando, não me lembro qual é, e vai dizer, puxa, ninguém se salvou dessa tribo. O que significa as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento? É a tribo de Dan, exatamente. A tribo de Dan, então, não teve ninguém que se salvou? Não é bem isso. É que 12 tribos simboliza todo o povo de Deus do Antigo Testamento, assim como os 12 apóstolos simbolizam todo o povo de Deus do Novo Testamento. Durante a história da igreja, alguns pais da igreja chegaram a dizer que o anticristo viria da tribo de Dan, porque Dan não está presente nessa lista. E há pessoas que ainda dizem isso, mas isso é uma maneira, talvez, simplória de analisar o texto. O texto é muito mais complexo do que isso. O fato do texto aparecer no capítulo 7 e no capítulo 14 mostra essa questão que a gente chama, é um termo muito técnico, difícil de explicar, que é a questão quiástica. Existe um espelho aí. A mesma coisa aparece num lado do Apocalipse e outra coisa é refletida do outro lado do Apocalipse. O que é que simbolizam, então, esses 144 mil? Em minha opinião, eles simbolizam, é uma maneira simbólica de falar de todos aqueles que foram selados por Deus com a presença do Espírito Santo, porque creram no Senhor Jesus Cristo. Isso, para mim, simplifica tudo. Quem são os 144 mil? São a grande multidão. Logo em seguida, ao texto do capítulo 7, diz assim, né? Eu vi o número dos que foram selados. Aí tá, só Deus sabe quem foram selados. Só Deus consegue distinguir os 144 mil. Aí no versículo 9 diz assim, depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Ora, se é uma grande multidão que ninguém podia enumerar, como é que Deus enumerou lá atrás? Deus pode enumerar. Eu é que não posso. Aí alguns dizem, mas a grande multidão é diferente dos 144 mil. Não. A grande multidão é aqueles que têm as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. E os 144 mil são aqueles que foram escolhidos por Deus e selados para serem, de certa forma, acompanhados. Então, os 144 mil são a grande multidão que ninguém pode enumerar. Ok. Eu acompanho o querido Berenger nesse aspecto. Eu só queria, então, responder de forma mais objetiva a pergunta que o JR levantou para nós, quem são os 144 mil.
indicando de novo o lugar do capítulo 7 dentro dos selos. Ele forma o parêntese, entre o 6º e o 7º nós temos o parêntese quer responder à pergunta, quem é povo de Deus? Exato. É a pergunta que o parêntese quer responder, quem é povo de Deus? Aí o autor responde, o povo de Deus é aquele que caminha na terra selado por ele. Exato. Na terra selado por Deus, é povo de Deus. E são 144 mil. Deus marcou, Deus selou. Na testa tem o nome dele e o nome do Cordeiro, que é a expressão simbólica, evidentemente. O crente não tem que tatuar esse negócio na testa. É verdade. A partir do versículo 9, né? A partir do 9, nós vemos o povo de Deus no céu. O povo de Deus na terra, na forma de 144 mil. O povo de Deus no céu, na forma da multidão inumerável. Ninguém pode contar. A pergunta, então, do capítulo 7 é: quem é o povo de Deus? Ótimo. Muito bem, estamos caminhando na palavra do Senhor. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, vários deles reconhecendo a importância do debate deste tema para a vida deles, para a formação cristã, a formação espiritual. É muito interessante quando você faz isso, quando você age assim e quando você vai desenvolvendo a sua reflexão à luz das Escrituras. Vamos para as trombetas? Nós temos aqui anjos e trombetas, e aqui são pontos importantes, ouvintes, que vão sendo pincelados aqui dentro do texto do Apocalipse para a gente identificar e para facilitar a sua leitura do texto bíblico, para você compreender o que é que significa isso, e assim nós caminharmos um pouco mais nas Sagradas Escrituras. Queridos, volta aí. Muito bem. Eu comentei agora há pouco que tenho lido o Apocalipse dentro da estrutura de 3 partes. E a parte número 2 iria do 4 até o 11. Esta parte se desenvolve inicialmente por meio dos 7 selos. E no momento em que o autor mostra o 7º selo, o que é que nós vemos lá dentro? O 7º selo, ele é 7 trombetas. Então, as trombetas, elas dão sequência à imagem dos selos. É como se elas fossem continuação. A 7ª trombeta foi desdobrada. Imagina um sermão, meu querido ouvinte, agora, né? Foi desdobrado. Isso, é isso mesmo, obrigado. O 7º selo foi o 7º selo foi desdobrado. Uhum. Imagina um sermão, meu querido ouvinte. Olha só, o pastor está pregando lá. Primeiro lugar, segundo lugar, em terceiro lugar. Aí ele pega o terceiro lugar e diz, agora, primeira parte do terceiro lugar, segunda parte do terceiro lugar, quarta parte, ou seja, 3.1, 3.2. Então, o 7º selo foi desdobrado em 7 trombetas, e elas formam então a continuação, o desenvolvimento da 7ª trombeta. E a 7ª trombeta, na minha leitura, poderia... 7º selo. Obrigado, né? O 7º, estou confundindo aqui os selos e trombetas, os muitos números nos confundem, né? O 7º selo, na minha leitura, ele é a intervenção final de Deus na história, para trazer o reino de Cristo. Então, o reino de Cristo, para ser consumado dentro da história, passa pelos procedimentos das 7 trombetas. E quem lê o Apocalipse percebe que elas são, na verdade, uma forma de Deus punir a humanidade impenitente. A trombeta 1 atinge uma parte da humanidade, a trombeta 2 outra parte da humanidade, e assim, parte a parte, a humanidade vai sendo punida. Uma maneira de ler, então, as trombetas é entender que elas são ações de Deus para trazer justiça sobre a humanidade impenitente, aquele que não se arrepende. Porque o tom das trombetas é, mesmo debaixo das trombetas e das dores das trombetas, eles não se arrependeram. O 7º selo, aí sim, é a última cena, fala sobre a consumação dos séculos. E como o pastor já destacou, essa consumação dos séculos passa por 7 momentos distintos, diferenciados. E aí quando, então, toda a terra é chamada a esse encontro com Deus e ao julgamento final. Esse é o momento derradeiro de toda a terra, onde, de fato, a justiça divina vai ser realizada. Vale destacar que parece que João, em algum momento, está tendo como base o grande teatro romano. Né? As cenas são bem destacadas, né? Quando as trombetas anunciam sempre novos acontecimentos especiais dentro da própria cena. Então, João, ele consegue descrever com uma habilidade muito grande esses eventos. Eu repito, nós estamos num território movediço. Não temos como se encontrar com o Apocalipse e fazer afirmações
tão objetivas, tão bem fincadas, que de fato elas serão assim. Nós estamos diante de um mistério divino e é nesse momento que o ser humano, apesar de toda a sua capacidade cognitiva, se lança diante do Pai, como os grandes teólogos dizem: Pai, eu não consigo entender o que o Senhor quer nos dizer. Mas eu diria que para o ouvinte o seguinte: o texto de Apocalipse vai demonstrar a soberania absoluta de Deus e o domínio de Deus sobre toda a história. Ainda que em algum momento, pelo texto de Apocalipse, a gente chegue a entender que Satanás, as bestas e o dragão possam estar governando em algum momento, o texto do Apocalipse vai demonstrar para nós: a soberania está nas mãos do Deus da história. Ele conduz a história, ele determina o que vai acontecer e tudo está nas mãos desse Deus poderoso. Muito bem, eu quero dizer para os nossos queridos e amados ouvintes que o pastor Marco Antônio já deu ali, ele quis dar como é que fala do final do filme? O spoiler. Spoiler aí, falando de dragão e tudo mais. Nós vamos tratar sobre esse assunto, que nós precisamos do seguinte: olha, dentro dos nossos temas aqui está esta apresentação, né? Dragão, a besta, Babilônia, a Babilônia, a grande meretriz e os 1000 anos aí. Pelo menos esses pontos todos que nós precisamos. E a mulher que é perseguida, né? A mulher que tem sexo, mulher tem a coroa. Então, será que é nossa oração? A mulher e o dragão, olha, pastor, segura. A mulher e o dragão, a besta, flagelos, grande meretriz, a queda da Babilônia. O filho varão. Filho varão, 1000 anos. A Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Todos esses temas já estão aqui pontuados para nós tratarmos num próximo debate 93 sobre Apocalipse. Marcela Bastos, me conta aqui uma coisa, Marcela. Eu quero saber aqui a sua opinião sobre esse assunto aí. O quê? Sobre a data. Sobre a data. Eu só olho pra ele com a data do próximo programa com ele. É isso aí, Marcela. É isso aí. Nós vamos ver aqui em off. Vamos dizer Muito mês bem. que vem. Vamos tratar. Setembro, né? Setembro, pra gente ter aqui, e vamos encorajar os nossos ouvintes a lerem o Apocalipse. É muito importante, ouvinte, ler o Apocalipse. Ontem nós desafiamos nossos ouvintes a lerem o Antigo Testamento e encontrarem a graça e encontrarem Jesus Cristo lá. Hoje nós estamos encorajando os nossos ouvintes também, além do que já dissemos ontem, a lerem o Apocalipse para poder desenvolver a leitura e caminhar na palavra do Senhor, né? Muito obrigado aqui aos nossos queridos pastores, reverendo Evaldo Berangé, obrigado, um abraço, meu irmão. Uma alegria, JR, estarmos aqui, uma alegria muito grande rever os nossos debatedores hoje e a nossa oração para que a palavra de Deus seja esclarecida através das nossas palavras, que a gente não confunda, mas que a gente venha para esclarecer e não sejamos aqui uma roda de escarnecedores, mas de esclarecedores. Mas nem passou perto disso, Evaldo. Só pode ficar tranquilo, em paz. Pastor Valtair Afonso Miranda, obrigado, um abraço. Muito obrigado, JR. Querido ouvinte, muito obrigado pela simpatia. Aqueles que estão mandando mensagens aí, muito obrigado. Quero mandar um abraço, então, para a minha querida Elisete, minha esposa amada, lá em casa, e para cada aluno do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil que nos ouve nesse momento. Maravilha, muito obrigado, querido reverendo Marco Antônio de Oliveira. JR, eu que agradeço. Antes da minha despedida, quero dar um conselho ao ouvinte. Quando você estiver lendo um texto bíblico, em algum momento pareça que haja uma contradição ou que Deus esteja contradizendo o que ele afirmou antes, eu lhe convido a esperar, entrar em oração, porque Deus não erra nunca e não pode se contradizer. É um equívoco da sua análise. Muito um bem. Abraço para os ouvintes, convidando todos para sábado e domingo o grande congresso de mulheres na Igreja Metodista Central de Iguaba Grande. A iluminação do Espírito Santo é fundamental para todo esse processo aí. Sem a iluminação do Espírito Santo, que vai ter de luz apagada ou então de vagalume, que não é brincadeira. Marcela Bastos. Vamos dar parabéns aqui hoje, então, para o pastor João Tomé, que é da Assembleia de Deus no Rio Comprido, na Vila São Luís. Pastor Jailton Gomes, da Assembleia de Deus, resgatando vidas lá em Belfor Roxo. E hoje, 93 anos da primeira Igreja Batista de Petrópolis. Que legal. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Você que nos acompanhou aqui também no Facebook da 93 FM. Vamos orar pela sua vida. Vamos continuar a orar pela cura dos enfermos. Consola os corações enlutados. E hoje
de forma especial lembrando dos aniversariantes aí, lembrando também do nosso estudo de Apocalipse, de sede e fome da palavra do Senhor, a fim de que venhamos a crescer espiritualmente, examinando as Escrituras, como disse o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Gilberto Ribeiro já está aqui no estúdio da 93 FM para comandar a nossa caravana 93. Vamos orar juntos, pastor, em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso, estamos gratos por esta oportunidade tão bonita de pensarmos juntos a respeito das coisas concernentes à igreja do Senhor, ao reino, a Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, Pai, é privilégio nosso. Nós não merecemos, mas o Senhor nos deu esta oportunidade. Por isso nós clamamos para que nos dê muitas outras e que por meio da direção do Espírito Santo nós venhamos a crescer no conhecimento da palavra, crescer no conhecimento da tua vontade para nossas vidas. Pedimos aqui neste instante para os colegas pastores aniversariantes, o pastor João Tomé, o pastor Jailton Gomes. Pedimos também pela Primeira Igreja Batista de Petrópolis, que celebra seus 93 anos, e outros irmãos nossos que comemoram mais um ano de existência nesta mesma data. Que a graça do Senhor nos acompanhe a todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.